Hi everybody! As dicas hoje são pra você que tá querendo começar a sua biblioteca bilíngue em casa. Às vezes a gente não sabe o que fazer, na verdade, que tipo de livro escolher, como montar isso de uma forma que vai ser interessante pros nossos filhos. Por isso eu trouxe hoje 7 dicas muito simples que vão te ajudar nessa escolha. A primeira dica que eu tenho pra vocês é fazer igual eu fiz aqui com a do Samuel. Deixe os livros à mostra. A criança tem que ver livros pra ela se interessar. Um erro grande, às vezes, que a gente comete é colocar os livros dentro do armário, guardar e depois trazer no momento em que você vai ler. A criança tá vendo o livro o dia inteiro, ela tá no quarto, mesmo que ela esteja brincando, ela tá deitada pra dormir, ela tá trocando de roupa. Se ela tá vendo os livros, isso vai cativando a atenção, o interesse delas. Então, na medida do possível, tente deixar os livros à mostra, não precisa ter várias prateleiras, várias estantes, não. Coloca uma prateleirinha ou uma caixa onde os livros estão, mas de uma forma que seja muito acessível a elas. A segunda dica é, escolham livros que sejam apropriados à idade dos seus filhos. Eu tenho esse problema, eu sou apaixonada por literatura infanto-juvenil, então quando a gente descobriu que estava grávida do Samuel, a primeira coisa que eu quis foi comprar vários livros. Só que eu tive que me lembrar, vai demorar para ele conseguir ler certos livros, né? Então, por mais que às vezes eu não resisti tanto, acabei comprando alguns que eu sei que ele vai ler já com uns 2, 3, 4 anos, eu tenho tentado comprar livros de bebê. Livros que tem coisa de toque, que são livros mais molinhos, às vezes que fazem até um barulhinho, porque são livros que são apropriados à idade dele, né? Aqueles livros de pano. Então, vê qual que é a idade dos seus filhos, mais ou menos, que tipo de livro que vai agradá-los. Outra coisa muito importante, e essa é a minha terceira dica, são as ilustrações. Como é o visual desse livro? Tem livros que são muito interessantes, que as histórias são magníficas, mas que ele já não tem tanta ilustração. Então, se seu filho é pequeno, se ele ainda tá numa fase pré-alfabetização, não vai chamar tanta atenção dele. O livro para criança tem que ser algo visual. Aqueles livros, então, que tem interatividade, né? Abre janelinha, coisa levanta, melhor ainda. Porque enquanto a criança não lê, tem que ser atrativo. A história que ela vai criar na cabeça dela vai ser baseado na ilustração. Então, isso é algo muito, muito importante. A quarta dica que eu tenho pra vocês é cuidado com a quantidade de texto em uma página, principalmente pensando em crianças pequenas. Se tiver muito texto, página só de texto, o seu filho pode achar, nossa, mas quanta coisa, é muito difícil. Então, dê preferência para crianças pequenas por aqueles livros que a página é toda de desenho e às vezes tem umas 4, 5, 6 linhas, ou que metade da página é divididinho, tem aquela coluna de texto, mas ainda assim tem desenho. Tenta evitar para crianças pequenas, na fase de pré-alfabetização, páginas que tenham só texto. E mesmo aquelas crianças que estão no processo de alfabetização, deixa a página de texto inteiro, muito texto, para aquelas crianças que já estão com 9, 10 anos. Seu filho já tem essa idade, maravilhoso. Aí sim, ele vai conseguir, aí você pode investir em uma página com bastante texto. A minha quinta dica para vocês é em relação ao inglês e o português. A gente precisa incentivar as duas culturas da mesma forma. Então, é sim importante comprar livros em português e livros em inglês. Uma dica que eu deixo para vocês é evite traduções. Se o livro foi escrito por um autor de língua inglesa, compre este livro em inglês. Se ele foi escrito por um autor brasileiro, o livro em português. A gente precisa incentivar a nossa literatura brasileira. Eu sei que aqui é um canal bilíngue, a gente quer incentivar o inglês, mas quando a gente diz a respeito de literatura, literatura é uma coisa muito rica em todas as línguas. E a gente tem que incentivar porque a literatura tá ligado com a linguagem, tem a ver com cultura. Se a gente tá pensando em transmitir o português de uma forma rica para os nossos filhos, eles precisam também conhecer o que é a nossa cultura. Se você pensar livros de autores estrangeiros e autores brasileiros, é muito fácil perceber a diferença. Um exemplo muito simples. Outro dia eu estava lendo um livro com os meus alunos, um livro em inglês, e aí o menininho falou que o doce favorito dele era fudge. Meus alunos travaram. Mas, teacher, o que é fudge? E até pra eu explicar foi difícil. Por quê? Porque não é um doce que a gente tem aqui, não faz parte da nossa cultura. Agora, uma criança lê o mesmo livro, traduzido, e o menino falar, o meu doce favorito é fudge, não faz sentido pra ela. A criança bilíngue, a linguagem, como eu já disse pra vocês, está ligado à cultura, ao meio em que ela vive. Então, os autores brasileiros vão relacionar muito mais com essa realidade da língua portuguesa. Se a gente pensar, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o doce favorito é bolinho de chuva.
Tem algo mais brasileiro do que isso? Então evite traduções. Se você quer apresentar um autor estrangeiro para o seu filho, compre o livro em inglês. Se você quer um livro em português, busque dentro da nossa rica literatura o que é melhor. Lógico, não é proibido. Eu mesmo, se vocês olharem aqui, acho que dá pra ver, tem um livro do Pequeno Príncipe para bebês. O Pequeno Príncipe não é literatura brasileira. Não é, mas foi o que eu achei em formato de bebê para ler com o Samuel. E também está tudo certo. Só é uma dica de como você pode priorizar as duas línguas da mesma forma, buscando pelo autor original, na sua linguagem original. A minha sexta dica é: tente evitar livros muito populares. Então, livros que tem a ver com desenhos animados, livros que tem a ver com youtubers, com coisas do momento. Não que não sejam livros legais. Às vezes, um livro de colorir da Peppa Pig, ou... nem sei, tô meio desatualizada. Livros do My Little Pony, eu já vi por aí, ou dos youtubers mirins. Gente, são livros que são legais, mas a gente tá pensando em literatura. Como a gente pode aumentar o vocabulário dos nossos filhos de uma forma rica, como a gente pode trabalhar a questão textual, os elementos de uma história. Esses livros, normalmente, eles não têm tanta profundidade, nem de vocabulário e nem de texto. Então, tente evitar. Lógico, se o seu filho viu na livraria e se apaixonou por um livro da Peppa Pig, você deve comprar, você deve incentivar. Mas você, como pai, tente buscar textos ricos, autores mais renomados, tá bom? E a minha última dica tem a ver com o que eu acabei de falar: pense no interesse do seu filho. Por mais que a gente tenha que evitar, né, esses livros super populares do momento, de acordo com a nossa cultura pop, o interesse do seu filho é importante. Então, se você falar: Sara, meu filho não quer ler nada que não seja Peppa Pig, tá bom, compra a coleção da Peppa Pig inteiro. Ai, Sara, meu filho já tá numa fase de pré-adolescência, adora ler livros de youtuber. Tudo bem, o que importa é ele estar lendo. Mas tente buscar interesses de assunto. Eu tive um aluno que não lia livro nenhum. Descobri que ele gostava de espaço. Peguei na biblioteca da escola vários livros que falavam sobre o sistema solar, sobre a lua, os planetas. Ele começou a ler todos os dias. Ele pedia para ler. Por quê? Era de acordo com o interesse dele. Então, sim, tem a nossa preocupação de pais. A gente tem que escolher o tipo de literatura que a gente vai apresentar para os nossos filhos. A gente tem que se certificar de que é uma literatura variada, mas é muito importante levar em conta o interesse deles. Então, se você sabe que seu filho gosta de animais, compre vários livros de animais. Se você sabe que seu filho gosta de contos de fada, compre vários livros de conto. Vá de acordo com o interesse deles, porque o mais importante é que eles criem prazer pela leitura, que eles queiram ler. Quanto mais a criança lê, mais ela desenvolve a linguagem nos dois idiomas. Então isso é muito importante. Leve seu filho na livraria, ou se você vai comprar online, mostra para ele as opções, mas certifique-se de que ele é parte desse processo. Quanto mais ele se sentir parte da construção dessa biblioteca, mais zelo ele vai ter por ela e mais ele vai querer usufruir desses livros, tá bom? Espero que essas 7 dicas tenham te ajudado a pensar por onde começar. E se você tiver qualquer dúvida, tiver precisando de qualquer recomendação, pode me escrever, ou escrever aqui nos comentários, ou mandar uma mensagem lá no Instagram pra gente. Aproveita, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixa um comentário, me fale o que você achou, se você tem mais alguma dica pra compartilhar com a gente. Se inscreva para receber os próximos vídeos, tem vindo mais coisa aí relacionada à literatura da língua inglesa. Também nos siga nas nossas redes sociais. A gente tem conteúdo novo todos os dias também no Instagram, então não se esqueça de nos seguir lá também. See you soon, bye bye!